Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos aqui à nossa live em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, nosso 5 de junho de 2020. O Ecomuseu Ilha Grande tem a oportunidade de trazer essa data, um momento de comemoração, mas ao mesmo tempo de reflexão, um momento crítico que a gente atravessa, especialmente no Brasil, né? A gente atravessa no mundo um momento de pandemia pela Covid-19, mas a gente no Brasil enfrenta essa dupla tragédia de ter que enfrentar uma pandemia com uma ascensão do fascismo, ameaça de golpe, né, e aumento do autoritarismo. Né? No momento em que a gente precisava de ter talvez mais solidariedade, de mais Estado, de mais união, e a gente viu que é possível, né, de desumanidade e até atos criminosos por parte daqueles que representam as autoridades públicas. E nesse momento também é importante lembrar, a gente está aqui falando do Ecomuseu Ilha Grande, o professor Luiz Felipe Skinner vai falar daqui a pouco também um pouco mais sobre nosso tema, e eu vou voltar a fazer os comentários, mas eu queria chamar a atenção de alguns dados que são muito preocupantes. A gente vive num país maravilhoso, fantástico, conhecido muito pela sua riqueza ambiental, sua biodiversidade, com a Amazônia, a Mata Atlântica, mas, no entanto, né, vivemos hoje, né, eu estava vendo um dado agora há pouco, mais cedo, no jornal, ano passado nós tivemos o recorde de desmatamento. E esse ano, nos primeiros 5 meses, nós já tivemos 22% a mais do que o ano passado de desmatamento. Né? Nesses últimos 2 anos, nunca se desmatou tanto na história desse país. Ao mesmo tempo, também nunca foram realizadas tantas queimadas, né, que é um outro problema muito grave. Então, queimadas e desmatamento na Amazônia Legal tem sido um problema fundamental. Além disso, o ataque às reservas indígenas, né, com o avanço da mineração do gado e da cultura do soja. Além disso, nós temos como consequência de boa parte dessas atividades, aí não só para a área da Amazônia Legal, mas para toda a área do Brasil, um problema grave que é o assoreamento dos rios. Né? O que resulta também nas áreas urbanas, sobretudo nas grandes áreas de concentração, que é a questão também da poluição da água, né, com resíduos sólidos e com esgoto. E aí também, um recente estudo da UFRJ, né, mostrando que o problema da SEDAI, a gente sabia que era o problema do esgoto, mas o problema não era uma bactéria que era dada pela alga, mas sim proliferada pelo próprio esgoto. Então, esse é um problema porque você tem uma sociedade, um sistema capitalista, um sistema urbano, uma desordem, uma falta de planejamento que faz com que você comprometa o meio ambiente em que o próprio homem precisa viver, respirar, se alimentar. A água que ele bebe é a água que ele suja. Né? Então, são várias questões que nós temos que enfrentar, né? A poluição do solo. Né? Isso tudo, né, a gente tem que enfrentar. Né? São desafios que nós temos que enfrentar hoje no Brasil como um todo, mas que a Ilha Grande, embora seja uma ilha, né, a terceira maior ilha do Brasil, paraíso, a gente vai voltar a falar, também tem esses desafios a serem enfrentados, com uma outra escala, com uma outra dimensão, com outras preocupações. E é um pouco disso que a gente vai trazer aqui nesse momento, para a nossa reflexão. Então, eu queria agradecer que as pessoas estão aqui participando e passar a palavra ao professor Luiz Felipe Skinner, coordenador do Museu do Meio Ambiente. Skinner, a palavra é sua. Obrigado, Gelson, pela apresentação, né, para alertar tanta coisa que vem acontecendo, né? A data do meio ambiente, o Dia do Meio Ambiente, assim como outras datas, a gente trata como data comemorativa, mas não são datas comemorativas, né? São datas para a gente continuar alertando, aumentando a consciência sobre os problemas, né, que cada uma dessas datas remete, né? Seja, né, por exemplo, o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra, né, o Dia das Mulheres, né? A gente trata como festa, mas são dias para a gente pensar nas nossas ações, no dia a dia, né, o que todas essas coisas que a gente resolve comemorar, tudo que significa, né, na verdade, a comemoração. É muito mais uma chamada de atenção para a gente focar o nosso olhar. E nesse momento, né, você lembrou de algumas coisas, né?
né, nesse panorama pandêmico, né, que tem fundo ambiental bastante grande, associado a uma crise política enorme aqui no Brasil, que não é de agora, né, não são só esses 2 anos, né, isso vem de um pouco mais de tempo, mas que está tendo, não posso nem dizer que é o auge agora, né, a gente não sabe até onde eles querem chegar, mas a gente viu a fala do ministro na reunião, e nem reunião de botequim se fala daquele jeito, que era hora de passar a boiada. Então é isso que tem acontecido. A gente teve recentemente uma série de modificações na estrutura técnica do ICMBio, por exemplo, ali para a nossa região da Baía da Ilha Grande, a ESEC Tamoios, o Parque Nacional da Serra da Bocaina e a Reserva da Joatinga, elas foram extintas e unificadas numa única gerência. A gente não sabe o que vai significar isso em termos de ações, mas como eu vou falar mais no final, vamos em frente, que esse é o nosso papel também, né? Alertar sobre essas coisas que estão acontecendo. Então, vamos lá à apresentação, né? O que eu tenho para apresentar, falar para vocês, contar um pouco sobre a nossa Baía da Ilha Grande. Eu assumi, né, um pouco como tema, né, como lema dessa semana virtual do meio ambiente, né, são ações individuais, né, como que a gente pode agir individualmente, que toda estrutura, toda discussão que se faz sobre meio ambiente são ações individuais, mas que impactam comunidades, populações maiores e pode ter impactos globais. Depende tudo da nossa ação mesmo. Então, fica desde já essa mensagem, o agir individualmente para atuar globalmente. Então, vamos seguindo. O tema, né, desse ano, dentre os vários temas que a gente tem para a Semana do Meio Ambiente, né, para o Dia do Meio Ambiente, a gente tem 2 que eu acho que são muito importantes. A primeira é o lema do Juntos pela Natureza. A natureza, ela depende da nossa compreensão, da nossa aceitação enquanto sociedade, de que se nós não atuarmos juntos, a gente não vai conseguir modificar nada. Embora a gente possa, como está escrito, agir individualmente, mas a gente tem que agir individualmente pensando na coletividade. Então, isso vem pelos nossos padrões de consumo e a pandemia agora nada mais é do que mostrar para a gente isso. O que é o juntos, né? Nós temos falado o tempo todo, nós estamos juntos, mas separados. Eu não tenho usado, por exemplo, a terminologia de isolamento social. Eu não estou isolado socialmente de ninguém, muito pelo contrário, acho que está todo mundo mais conectado do que nunca aos seus amigos, aos seus familiares, só que de uma forma com isolamento físico, um isolamento corporal momentâneo, mas não isolado socialmente. Então, a gente está junto na pandemia para enfrentar esse vírus e a gente vai juntos também pela natureza. E um alerta também ali na folhinha, um dos temas também é a importância das florestas. As florestas, elas são vitais para a nossa sobrevivência e é a hora da natureza. Então é hora da gente olhar para a natureza como fundamental, como essencial para a nossa sobrevivência, né? Nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte dessa grande biodiversidade que existe e o que a gente perdeu foi a nossa natureza, digamos assim, silvestre. Mas nós continuamos sendo animais. A gente quer negar essa origem, né, evolutiva, mas nós somos animais, a gente evoluiu dentro de um ambiente de floresta, de savana, né, como queira avaliar os dados paleontológicos, mas nós somos filhos da natureza. Então isso é importante, né? Nós não podemos perder a nossa natureza humana e a nossa natureza
da biodiversidade. E aí, como é que a gente chega na nossa Ilha Grande, né, na Baía da Ilha Grande, como patrimônio mundial? A Baía da Ilha Grande, ela é um pequeno retrato, um pequeno reflexo disso, dessa interação do homem com a natureza e das forças que moldam o planeta Terra desde alguns bilhões de anos atrás, quando essa grande massa de minerais, elementos químicos diversos começa a se agregar e depois resfriar. Então, a Baía da Ilha Grande, ela tem essa característica. Uma das coisas que mais impressiona é quando a gente vê uma imagem de satélite, ou quando a gente vai em direção à Baía da Ilha Grande, a Angra, Paraty, Ilha Grande mesmo, quando a gente se depara com a mata. Então, essa imagem aqui está procurando mostrar isso, né? Essa quantidade de verde que existe quando a gente olha numa imagem de satélite. Então, algo que sempre chamou muita atenção. O estado ainda bastante bom de conservação da nossa vegetação. Eu não sei se é possível também, para quem está assistindo com detalhe, mas todo mundo que conhece a Baía da Ilha Grande conhece bem essa fisionomia, são esse relevo bem escarpado, bem recortado. Então isso tem uma história bem importante também para toda a ocupação também dessa região, para toda a biodiversidade que a gente encontra. É um pouco do que vou procurar abordar nessa apresentação também. Já chamando a atenção que, além dessa área verde, a gente tem também algumas áreas que estão aqui em tons mais rosa, mais claros. Essas áreas são as ocupações humanas. Então, isso mostra como que a gente vem entrando nas florestas, como a gente vem desmatando essas áreas, e isso, com certeza, tem impacto na nossa saúde. A gente pode lembrar de 2 anos atrás, a febre amarela. A febre amarela ela não desce sozinha para a área urbana. Nós é que vamos à floresta e trazemos o parasita para junto da nossa área. Isso foi um problema enorme para os bugios da Ilha Grande, que quase levou essa população à extinção. Então, é ter esse olhar também. Bom, o que a gente vê quando chega na Baía da Ilha Grande? Do mar, olhando para a terra, a gente vê um enorme paredão. Eu sempre que estou navegando na Baía da Ilha Grande, eu fico pensando os desafios que isso nos representaram para o homem ali, desde que o homem chegou nessa região. Claro que, assim, pegando a gente mais ouve falar são a chegada do colonizador, do invasor português, né, e depois outros, ao se deparar com esse paredão e em busca do ouro. Eles queriam ouro. Então, atravessar esse paredão era um desafio. Então, a visão que a gente tem do mar é essa grande parede, mas isso não foi, de forma alguma, como a gente vai ver ao longo da apresentação, uma limitação para a ocupação dessa região. E essa aqui é uma outra imagem, ao contrário. Essa é tirada de uma foto da Pedra da Macela, próxima a Paraty, no setor Cunha, né, do Parque Nacional da Serra da Bocaina, um lugar incrível, de uma beleza extraordinária, em que a gente vê o oposto, a gente vê a Baía do alto da serra. Aqui a gente está a 1.800 metros de altitude, mais ou menos, e a gente tem toda a visão do mar aqui embaixo. Então a gente tem esse contraste entre o que é a serra vista do mar e o mar visto da serra. E a nossa Ilha Grande lá no fundo, preenchendo, né, completando essa baía, essa enseada. Então, em termos geológicos, você tem esse maciço montanhoso, né, que forma a escarpa atlântica da Serra da Bocaina, ele se estende por uma boa parte do litoral do Rio de Janeiro, depois São Paulo, chegando até Paraná,
quando ele um pouco Santa Catarina e adentra para o Rio Grande do Sul. Do ponto de vista de idade geológica, a Baía da Ilha Grande, essas escarpas, elas se formam entre aproximadamente 790 e 513 milhões de anos atrás. Então a gente está falando de um período muito anterior à separação entre América do Sul e África, mas um período de intensa atividade vulcânica. Então a gente tem basicamente, em termos de rochas graníticas, né, a gente tem 3 tipos de rochas graníticas, que estão assinaladas com essas cores aqui, esse tom de rosa mais claro, esse rosa um pouco mais forte e esse marrom. E é bem interessante que uma dessas formações é chamada de formação dos rios, e ela, exatamente na área de Dois Rios, é onde ela corta, é o divisor dessas duas formações. Então, uma história geológica que aumenta a relevância, né, lá de Dois Rios bastante. Né? Aqui, para chamar a atenção dessas partes em amarelo, né, são as planícies litorâneas. Essas planícies litorâneas que a gente vulgarmente gosta de chamar de praias, são as praias, as restingas, são sedimentos flúvio-marinhos depositados, depósito que a gente chama de recente, né, no Pleistoceno, né, nos últimos 50 mil, 10 mil anos. Então, e a grande extensão dessas planícies, ela está concentrada principalmente na face sul da Ilha Grande, em alguns trechos também da face sul do continente, mais próximos ali a Tarituba, Paraty, que a gente tem uma incidência de ondas direta fazendo esse transporte de sedimentos. Aqui é uma vista de um lugar também fantástico da Baía da Ilha Grande. Já foi, há um tempo atrás, era falado um pouco como uma ironia, né? O Saco do Mamanguá, falando, esse é o fiord brasileiro. E mais recentemente, né, coisa de uns 10, 15 anos atrás, realmente foi constatado que ele é um fiord. Né? A história geológica dele é similar à dos fiordes escandinavos. Então a gente tem essa formação belíssima, um lugar de uma beleza incrível, né, é um braço de mar. Né? Eu costumo dizer que o Saco do Mamanguá é a meia. Né? Quando a gente olha no mapa, a Itália é a bota, o Saco do Mamanguá é a meia, que vai calçar essa bota. E ali a gente tem um fundo de baía, um fundo de esse fiord, com águas extremamente calmas e uma diversidade marinha, uma diversidade vegetal no entorno. A gente tem picos ali a 1.500 metros de altitude, até o nível do mar. Isso foi tirado de uma pedra, um morro ali, o Pão de Açúcar, onde a gente vê aqui embaixo, à direita, um depósito sedimentar muito grande. A gente tem aqui mostrando esses depósitos aluviais recentes, né? Então, aqui uma comunidade caiçara que mantém ainda a sua tradição, embora, claro, não pode ser diferente, um modo de vida já mais moderno, em casa, já chegou energia elétrica a essa região, então o que confere mais conforto, mas eles não perdem as raízes caiçaras, o que é importante para a região. E no fundo, ao longo desse saco, a gente tem vários manguezais, que é um ecossistema extremamente importante para toda a biodiversidade da Baía da Ilha Grande, para toda a biodiversidade marinha e fonte de riqueza também. Essa aqui na Ilha Grande, né, a nossa Praia do Leste, é uma dessas grandes planícies costeiras. E uma curiosidade é que dos manguezais que a gente observa no litoral sul e sudeste brasileiro, entre Laguna e o Rio de Janeiro, ou até grande parte, né, o único manguezal oceânico que a gente tem é o localizado ali na ilhota de Dois Rios, a ilhota da Praia do Leste, e dentro do rio do Barra Grande, do Andorinha, né, lá em Dois Rios.
Todos os outros manguezais eles são mais costeiros. Então, esses são dois exemplos de manguezais oceânicos. O outro só vai ocorrer lá em Fernando de Noronha, por exemplo. Essa bela praia, mas como a gente viu em outra apresentação anterior, apesar de toda essa beleza, ela é muito impactada pela chegada de lixo, apesar de ser reserva, uma reserva biológica. Aqui para mostrar também que essas escarpas íngremes, elas contribuem com a formação de diversos rios. A gente tem aqui um exemplo do rio Mambucaba, eu coloquei na foto ali à esquerda a minha filha, né, Ana Luísa, ela ao lado da placa da Agência Nacional de Águas, e isso é dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, próximo à nascente do rio. Então, para mostrar como é esse rio, lá na nascente, lá em cima, a 2.000 metros de altitude. E à direita, a gente tem a foz do rio, na vila de Mambucaba, próximo ao centro histórico, né, da vila de Mambucaba, onde esse rio tem uma largura bem considerável, uma profundidade, é um rio navegável até um certo trecho. Então é um local importante, né, para a gente compreender também essa chegada de água doce, né, de toda essa encosta, de toda essa vertente atlântica. E é claro, as populações humanas, elas precisam de determinados recursos para se estabelecerem. E um desses recursos fundamentais é a água. Então essa foto, ela mostra o rio Mambucaba, com seus meandros próximos à foz, e aqui o bairro, né, de Mambucaba. Então mostrando esse grande adensamento que a gente tem. E isso aqui, historicamente, também, essa região, era o antigo caminho do ouro, e antes de ser caminho do ouro, né, do século XVIII e século XIX, era também trilha de indígenas, das tribos nativas que faziam migrações, né, entre o interior do Brasil, o interior da América do Sul, não vou nem dizer do Brasil, porque tem várias teorias que outros povos chegavam até o Atlântico, mas também chegando até essa região. Então a gente tem essa ocupação bastante grande. E aqui são os principais rios, à direita, com a extensão, são todos rios muito curtos, o rio mais longo é exatamente o Mambucaba, com 58 quilômetros de extensão, ele nasce a 2.000 metros, então em 58 quilômetros ele vai descer esses 2.000 metros. Isso dá uma declividade de 34 metros a cada quilômetro percorrido. Então, uma declividade bem grande. Então, isso representa também um problema para a região de retenção de manancial hídrico. Não é à toa que a região da Baía da Ilha Grande, várias vilas, várias comunidades, apesar de ter essa Mata Atlântica toda, muito frequentemente enfrenta problemas de falta d'água. A gente pode procurar também essa história, né, porque patrimônio misto, porque a gente tem essa história da Baía da Ilha Grande sendo contada de várias formas. Então, por exemplo, variação do nível do mar. Aqui eu peguei um costão com as suas comunidades estabelecidas, né, os organismos formando as faixas características, que a gente chama de zonação. Isso aqui é uma foto atual. Mas, quer dizer, isso é uma comunidade atual. Mas a gente tem esse caso aqui, que são relitos, né, são marcas de organismos há alguns milhares de anos atrás. Esses são fósseis recentes, né, que a gente fala. Então, as tocas onde ficavam os ouriços, ou esse grupo aqui de moluscos que formam essa massa sólida, bastante consolidada, são indicadores de infralitoral. Isso aqui, nessa região da Ilha Grande, ele está pelo menos 2 metros, 2,5 metros, em alguns pontos até 3 metros acima do nível onde ele estaria numa situação normal. Então, o que está contando para a gente? Que essa região já ficou debaixo d'água. Então, a fisionomia que a gente conhece da Baía, da Ilha Grande, era muito diferente há 10.000 anos atrás, por exemplo. Outra, ainda nas rochas, mas aí
a história da ocupação humana, né? Como o homem aprendeu também a usar esses minerais para polir suas ferramentas, fazer seus instrumentos de caça, de pesca, de construção. Então a gente tem aqui à esquerda uma oficina lítica, né? Todo em torno da Baía da Grande tem muitas. Essa aqui fica em Dois Rios. E essa da direita, que eu acho muito bonita, dependendo do ângulo que a gente observa, ela parece uma flor. Essa é na Praia do Leste. Também tem um registro dessas ocupações muito grande. E da onde vem esse registro? Principalmente pelos sambaquienses, né, pelas ocupações humanas que se instalaram em grande parte da Baía de Ilha Grande. Aí a gente vai perguntar em que lugar que essas comunidades se instalaram. Não coincidentemente, elas se instalaram ali. A gente tem alguns sambaquis, não são só esses, né, tem muito mais, mas esses sambaquis que foram estudados por Lopes e colaboradores, um artigo muito interessante, né, recomendo quem tiver a curiosidade de ler. Tem uma nota também que foi publicada na revista da FAPESP, mais simplificada, mas mostrando através da pesca, fazendo uma relação com o que se utilizava de alimento. Então, mostrando que o homem primitivo, né, aqui a gente tem idades entre 4.000 até 675 anos antes do presente, né, ou seja, populações bem antigas e populações recentes. Então, esse sambaquiense, né, esse homem primitivo, utilizava muito bem os recursos pesqueiros. Esses sambaquis são localizados no fundo da Bahia, onde aquela projeção, os depósitos aluviais eram maiores. E aqui, como curiosidade, eu peguei uma das pranchas do artigo, mostrando dentes de tubarões, alguns deles furados, significando que eram utilizados como adorno. Então, além de bons caçadores, eram bons artistas, vaidosos, né, como não deixa de ser nessas populações. E mais interessante ainda... É que tinha um projeto sambaqueiro recicla. E bastante interessante é aquele primeiro grupo de dente que está marcado aqui. Esse dente, eu fiquei surpreso ao saber que é de Carcharodon carcarias, ou seja, o tubarão branco. Ou seja, em algum momento, né, o tubarão branco encostava, ele se aproximava da costa, aqui na costa brasileira. Então, a gente pensar também em que condições oceanográficas isso acontecia. A gente viu recentemente alguns grupos de tubarões, né, sendo filmados na Baía de Ilha Grande. Eles estão por aí, né? Nós é que afastamos ele com a nossa caça, a nossa pesca, a nossa atividade do dia a dia de navegação. Skinner, só para te dar uma parte rápida. Há pouco tempo eu encontrei algumas imagens com dezenas de tubarões sendo pescados pela pesca de Dois Rios. Entendeu? Uhum. A raia jamanta gigante e assim, dezenas de tubarões sendo pescados. E você tem registros, inclusive de origem Lessa, de outros escritores e depoimentos de funcionários e presos, de que a Baía da Ilha Grande ela tinha, há décadas atrás, vários tubarões que cercavam, que habitavam tanto a parte oceânica quanto a Baía. Né? E isso, pela pesca, foi drasticamente reduzido. Isso. A gente tem, eu vou mostrar mais adiante, mas a queda na produção de sardinha, né? Então, a gente competindo diretamente com esses tubarões, e esse trabalho, né, do Lopes e colaboradores, ele mostrou uma coisa interessante, que os tubarões eles eram menores do que a média do que a gente encontra atual. Ou seja, mostrando que eram caçados os tubarões filhotes, os mais jovens, ou seja, aqueles que estão se aproximando da costa, ou não que estão se aproximando da costa, estão usando essas áreas, né, como Mamanguá, as áreas próximas a manguezais, como berçário. Então a gente já estava promovendo uma sobrepesca antes de ter qualquer conhecimento. Claro que a intensidade provavelmente era muito menor, mas estava por aí. Esse é mostrando o caminho do ouro, né, de Mambucaba, né, usado no século XVIII e XIX.
não só para o transporte do ouro, na verdade foi anterior, né, século XVII, por aí, um pouco início e meados do século XVIII, mas era uma área que, pela própria geografia, né, era uma área muito dada a contrabando. A gente lê relatos sobre piratas na Baía da Ilha Grande toda. Então, daí teve a mudança do polo de comércio do ouro, o caminho velho, que seria isso, para o caminho novo que chegava em Magé. Mas esse caminho ele não foi abandonado como caminho do ouro, ele ficou como caminho de tropeiro, escoando a produção de café do Vale do Paraíba, que está logo atrás dessa serra, usando o porto de Mambucaba, que foi um dos portos mais importantes também dessa época, do século XVIII e XIX. Só que, novamente, com a construção da linha férrea, né, a estrada de ferro Mauá, esse café também passou a ser exportado pela linha férrea. E também, junto com a abolição da escravatura, os grandes barões do café entraram em declínio, né, porque eles dependiam de mão de obra escrava, né, para manter seus altos lucros. Então, depois disso, entrou em declínio. Mas mostra esse caminho, né, conectando. Então, isso nada mais é do que a utilização de um caminho antigo, indígena, para o comércio, né? E hoje em dia é um caminho muito realizado por turistas, de ecoturistas, né, fazendo essa travessia, uma travessia belíssima, com inúmeras cachoeiras. Essa aqui eu botei a foto, é uma das primeiras que a gente encontra na entrada do parque, a Cachoeira de São Isidro. É muito bonito o lugar, recomenda-se a visita. Uma curiosidade, eu nem tinha planejado falar, mas na última vez que eu estive lá com minha família, meus filhos e minha esposa, a gente ficou numa pousada que era a casa, né, era um rancho que pertenceu ao Conde d'Eu. Então ele ficava lá e a proprietária mostrou para a gente a escritura original em nome do Conde d'Eu, e assim, a gente achou uma coisa muito legal e parar no meio da história do Brasil durante as férias, né? Quando a gente só esperava caminhar e tomar banho de cachoeira, a gente se deparou com uma página da história na cara. É muito interessante isso, muito legal ver como na Baía da Ilha Grande essas coisas se cruzam, né, a todo momento. Falando dessa história de ocupações, né, a gente tem aí a igreja de freguesia de Santana, em 1843, que foi concluída, já no século XIX, meados do século XIX. Foi um dos principais portos ali da região da Baía da Ilha Grande, exatamente porque ele trabalhava nessa intermediação entre a chegada dos navios com o que ia para o continente. Não à toa, depois a gente teve o lazareto sendo implementado ali no Abraão. As coisas não são coincidência, né? A gente tem esse polo. Então, a todo momento a gente encontra registros dessa história, várias peças, muros de fazenda em toda a Baía da Ilha Grande. Não é só na Ilha Grande, em toda a Bahia. Em Bracuí a gente tem uma fazenda enorme, inclusive tem um quilombo em Bracuí, uma tribo indígena. A gente tem várias populações que se estabeleceram nessa região, com todos esses múltiplos usos históricos que a gente viu. Aí a gente fala, era uma área de grande navegação. Eu falei dos piratas, né? Claro que se a gente fala em pirata, todo mundo pensa em naufrágio, encontrar um galeão espanhol, um galeão português cheio de ouro, mas a gente não encontra. A gente só encontra os naufrágios mais recentes, né, do século XIX e século XX. São basicamente naufrágios, esses estão datados, né, estão registrados, mas são naufrágios cujas embarcações elas são construídas em ferro, em metal. E a Baía da Ilha Grande tem uma propriedade muito interessante, né, que o laboratório fez desde a minha origem na graduação e depois com alguns outros estudos, mas é a presença de um grupo de moluscos perfurantes de madeira que simplesmente
uma peça de madeira como essa aqui, isso tem 2 meses de idade. Né? Em 3 meses de idade, uma madeira como pinho, claro que é uma madeira macia, mas em 3 meses essa madeira vira pó. Então imagina madeiras, mesmo as mais resistentes, desses navios que devem ter afundado ainda no século XVI, século XVII, elas viraram manjar. Então, isso era um relato até mesmo dos navegadores para não permanecer muito tempo nas águas da Baía da Ilha Grande, para fugir dos terríveis gusanos, né, que comiam a embarcação. Então a madeira ficava frágil, qualquer tempestade, qualquer mar mais agitado quebrava esses navios. A outra é a época da pesca da sardinha, que inicia na década de 1930, com os gregos, né, embora quem acabou levando a fama foram os japoneses. Né, a gente tem uma colônia japonesa bastante forte ali na face norte da ilha, voltada para o continente. Muitas dessas fábricas de sardinha algumas foram destruídas, outras viraram pousadas, e a Camone é a única que mantém ainda a estrutura original, ainda mantendo até mesmo os tanques de salga de peixe, de sardinha. Né? Esse processo todo mudou quando a gente passou a enlatar e cozinhar. Né? Mas é bastante interessante ter isso faz parte da história. Né? Então, de alguma forma, a gente tem que tentar preservar essa história, incorporando esses espaços a roteiros turísticos, culturais, com instalações, para que isso não se perca, isso não vire qualquer outra coisa que a história vai embora. E do lado é só o gráfico sobre produção de sardinha. Né? A gente teve um declínio muito grande na década de 80, e graças ao defesa, ou seja, graças às intervenções da gente evitar pescar nos momentos errados, deixar a espécie reproduzir, a gente teve uma recuperação da pesca na região, e é uma pesca importante, voltou a ser uma pesca importante na economia de Angra, da Baía da Ilha Grande. Em termos de pesquisa oceanográfica, pesquisas científicas, eu destaquei aqui a visita, né, do Calypso, né, do oceanógrafo, né, do Jacques Cousteau, na década de 60. Então ele realizou coletas, não foi muito grande, mas ele realizou coletas em Abraão, no Sítio Forte e na saída ali em direção a Araçatiba, e foi embora para São Paulo. Mas tem muito material que foi coletado e que foi tratado nesses trabalhos. E aí a gente chega no cárcere, né, no museu. Eu não vou entrar muito no museu, né, porque é totalmente no museu do cárcere, né, que é totalmente a área de domínio, né, do Gelson. Mas assim, o que eu botei é onde o museu tem essa característica também. A mesma coisa que a Baía da Ilha Grande, né, que ela reúne várias histórias. O museu, né, o presídio, ele também reuniu histórias. A história do Brasil, a história das prisões, das pessoas que passaram por lá, e agora a gente produzindo novas histórias. E uma eu queria destacar. Uma dessas histórias é de um cientista alemão que foi preso, né, durante a Segunda Guerra. O nome dele é Helmut Sick. Ele era ornitólogo e ele estava pesquisando no Brasil aves, e como o Brasil declarou guerra à Alemanha, qualquer alemão ou alemão, italiano, né, qualquer um desses países que estivesse em solo brasileiro foi declarado inimigo de guerra. Então ele foi preso. Ele foi preso e, após uma breve passagem, né, pelo Rio de Janeiro, ele foi mandado para Ilha Grande, onde ele permaneceu até o final da guerra. Mas assim, a gente, em várias conversas, fica imaginando a vida dele lá, né? Que para muita gente talvez fosse uma prisão. A prisão ele tá dentro da cabeça da gente. Ele aproveitou esse momento, claro que com muita dificuldade, que com certeza passou por essa privação de liberdade, mas ele ao longo do tempo deve ter conquistado, né, da direção alguns privilégios, algumas possibilidades, e uma delas foi coletar. Ele descreveu piolhos e pulgas nas celas, né, que acometiam os presos,
e ele também coletou moluscos. Aqui do lado é um trabalho que foi publicado em 1953 sobre os moluscos da Ilha Grande. Então, e uma dos créditos, né, colocado nesse artigo é um agradecimento, né, pelas coletas que o SIC fez entre 1943 e 44 dos moluscos. Para que a gente tenha uma ideia, essa lista ela equivale à lista realizada por CRID, colaboradores, né, o professor Joe Creed da UERJ também, no RAPID, né, da Baía da Ilha Grande, contando com vários pesquisadores, com embarcação, com especialistas, e o número de espécies é equivalente. Então isso mostra o quanto ele foi capaz também de coletar, e o olhar crítico, né, o olhar acurado, né, para identificar as várias espécies. Algumas delas foram espécies novas para a ciência. Skinner, só um comentário. Não dá para você falar de molusco sem lembrar da nossa amiga, professora Sônia, diretora do SEAD, Malaco Sônia, né, nossa grande especialista, referência na malacologia brasileira, que está aqui nos acompanhando nesse momento. E eu queria também aproveitar para fazer o registro da presença da nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora Cláudia Gonçalves, que também está aqui nos prestigiando. Várias dessas espécies, não foram só os moluscos marinhos, né, como eu falei, também moluscos terrestres, né? Então a Sônia conhece bem esse trabalho, né, conhece bem a importância do SIC, né, não só para a ornitologia, né, a Maria Alice também lá na ecologia, mas para a malacologia. Dos prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, é também importante deixar esse registro, que a Ilha Grande, no presídio da colônia correcional, depois da colônia agrícola do Distrito Federal, foi a mais importante prisão de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Uhum. Isso. Eu não comentei. Eu vou voltar rápido. A gente tem um naufrágio em 2 rios. Eu já tinha visto parte dele, eu não sabia, agora encontrei a história dele e depois eu vou em busca do restante do naufrágio. A história dele é bastante interessante, porque todos esses naufrágios eles ocorreram durante mudanças de tempo, né, tempestades, e os barcos foram lançados às pedras. Então, dentro do trajeto, Rio de Janeiro, Santos, basicamente. E aí, uma mudança de tempo, eles buscam abrigo. Esse em 2 rios não, foi durante o transporte de material para 2 rios que ele naufragou. E aí, finalizando já, né, acho que já usei bastante tempo aqui, né? Então, mostrar que a gente vai seguindo, pesquisando, né, escrevendo novas histórias, novas páginas dessa história. Botei aqui a foto do mangue, né? Não trouxe a foto com a Elaine, né? Ontem ela falou de ter entrado na lama, que ela gosta, mas a foto do mangue, que é também um ecossistema muito importante, um escoadouro de gás carbônico, né? Então contribui para minimizar os efeitos de mudanças climáticas. Então, e a gente tem esse mangue não muito grande, mas um mangue muito bonito, ali próximo ao SEAD, né? A nossa Vila dos Rios. E dentro dessa perspectiva, né, que a gente possa seguir navegando, né, apontar a nossa proa para alto mar, né, os nossos objetivos de seguir pesquisando, né, e que lá à frente a gente vai encontrar, né, uma árvore florindo, algo que vai nos inspirar, que vai orientar a nossa proa nesse caminho. E encerrando aqui com a bela vista, né, que a gente tem do alto ali do Morro do Cavalinho, para a nossa querida enseada de 2 Rios, né, que tanta saudade traz para a gente, né, de estar lá, poder encontrar a população, os nossos amigos que estão lá, dar um mergulho nessa água gostosa, tomar uma cerveja com a Tereza, né, uma roda de conversa, as nossas brigas que a gente tem também, né. Então, mas no final não, brigas positivas, né? Todo mundo brigando em prol do melhor, né? Para a UERJ, para a comunidade, para o avanço científico. Acho que é isso que a gente quer, né? Usar essa região como um grande laboratório, né? Como uma página
enorme, né, para a história, né, de toda a região. Eu acho que isso a gente contribui bastante. Essa a minha mensagem aqui final, já falei muito. Muito bem. Valeu. Eu queria, então, passar agora a fazer um rápido complemento com algumas questões. Mais uma vez, agradecer a presença de todos da nossa equipe do Ecomuseu Ilha Grande que está assistindo, a coordenação, né, a Viviane Valença, a Cíntia Cavalcante, a Kátia Calado, estão os nossos biólogos aqui também, o Ricardo Reis, Marcelo Castiglione, Natasha, Jéssica, enfim, está o pessoal todo da equipe acompanhando, Sônia, na direção do SEAD, outros amigos que estão assistindo, o registro da nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora Cláudia Gonçalves. Eu queria falar um pouco, não vou retomar todos os pontos que o Skinner, mas eu queria complementar algumas coisas. Primeiro, que em termos legais, a Ilha Grande ela é protegida por lei desde 71, com a criação do Parque Estadual da Ilha Grande. Então, nós temos uma série de leis, né, de proteção ambiental, né, uma legislação bastante extensa, mas o problema é que essa legislação, que hoje, inclusive, está sob ameaça, como o Skinner já apontou no início da sua apresentação, ela não foi suficiente para impedir, né, ainda a degradação desse ambiente, seja na Bahia, no seu entorno, e mesmo na própria Ilha Grande, como a gente que conhece a ilha presencia em algumas comunidades, especialmente no Abraão, ou em Palmas, por exemplo, que para mim, que conheço Palmas há 40 e tantos anos, é uma tragédia. Eu queria, assim, eu acho que é importante lembrar isso, acho que essa legislação, ela é importante, com criação de unidades de proteção ambiental, como nós temos algumas unidades que foram criadas na Ilha Grande, e a mais importante delas é o Parque Estadual da Ilha Grande, né, que é o segundo maior parque insular do Brasil. Né? Eu esqueci de falar também uma pessoa muito importante que também nos está acompanhando, uma grande amiga também do SEAD, a professora Marilene Cadei, né? E eu acho que é importante que a gente entenda que essa possibilidade de ter esses parques, essa área de proteção, essa legislação, né, ela já, muito tempo atrás, desde o final dos anos 80 e anos 90, já levou a seu reconhecimento como patrimônio ambiental pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo governo brasileiro e já pela Unesco também, como reserva da biosfera da Mata Atlântica. Isso já em 92, por ocasião da Rio 92. Então, eu acho que é importante toda essa área do Parque Estadual Marinho, do Aventureiro, da Reserva Biológica da Praia do Sul, enfim, são áreas muito importantes que nós temos de preservação. E um papel central nessa história da preservação cabe à UERJ, e isso eu acho que é importante deixar claro. A UERJ na Ilha Grande foi fundamental para o conhecimento dessa biodiversidade, desse ecossistema, de todas as pesquisas que foram feitas, mesmo pelas outras universidades irmãs que foram acolhidas pela UERJ lá, a partir do termo de cessão que foi concedido em 94 pelo governo do Estado para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que resultou na criação do SEAD em 95, e depois a inauguração do prédio lá em 98, e nesse momento, o termo de cessão obrigava a universidade a criar um centro de pesquisa e um museu, que veio a se concretizar com a criação do Ecomuseu Ilha Grande, com as iniciativas pioneiras lá pela professora Miriam Sepúlveda em 99, daí em diante, e a criação efetiva em 2007, e a inauguração nessa data de hoje, de 5 de junho de 2009, do primeiro núcleo do Ecomuseu Ilha Grande, que foi o Museu do Cárcere. Então, há 11 anos atrás, estávamos inaugurando o primeiro núcleo do Ecomuseu Ilha Grande. Mas, enfim, hoje, dessa trajetória toda, nós deixamos de ser uma área de segurança nacional, então essa área de reserva biológica, de reserva de proteção ambiental, já convivia ainda com o período do presídio, o que é uma contradição, porque, afinal de contas, você tem lá um histórico, né, que tem de milhares de anos de ocupação dos sambaqueiros, de povos, né, pré-cabralinos, depois, desde o século XVI, a colonização portuguesa, né, diferentes formas de colonização que passaram lá, os ciclos de abastecimento para os navios que abrigavam, e a freguesia de Santana, por exemplo, chegou num determinado momento, no século XVI e XVII, ainda ser mais importante no século XVII do que a nascente vila de Angra dos Reis, porque era um lugar mais abrigado. Posteriormente, com o crescimento do comércio continental e a proteção com relação aos índios, que até então era uma ameaça maior no continente, né, que Angra acabou progredindo mais. Mas eu quero chamar a atenção
da transformação, então, dessa área de uma reserva que recentemente recebeu o título de Patrimônio Mundial. E eu acho que, mais uma vez, a UERJ, aí, o SEAD e o Ecomuseu Ilha Grande cumpriram um papel fundamental junto com o Parque Estadual da Ilha Grande, cujo chefe estava à frente, o Técio Barradas, para a obtenção desse título. Paraty, com a sua gestão, e especialmente a gente lá na Ilha Grande. E existe no patrimônio mundial duas categorias, três, na verdade. A primeira é que é patrimônio natural, que são os monumentos naturais, as formações geológicas e fisiográficas, os lugares naturais ou zonas naturais, ou patrimônio cultural, que são os monumentos, obras arquitetônicas, os conjuntos, os lugares, obras dos homens, obras conjuntas dos homens com a natureza. Enfim, é uma mistura que foi feita exatamente para gerar o patrimônio misto, que é a categoria do qual foi aprovada a candidatura de Paraty e Ilha Grande. Ou seja, juntando os elementos do patrimônio cultural e natural, tanto da Ilha Grande quanto de Paraty. E aí, nesse caso, fica muito claro com a exposição de motivos da candidatura. Eu vou centrar aqui o foco em dois critérios. O primeiro, o critério 5, que é ser um excelente exemplo de assentamento humano tradicional, uso da terra, uso do mar, que é representativo de uma cultura ou culturas ou interação humana com o meio ambiente, especialmente quando ele se torna vulnerável devido ao impacto de mudanças irreversíveis. Bom, segundo a candidatura, esse critério é observado fortemente no sítio, pois grupos humanos, em diferentes momentos históricos de Paraty e da Ilha Grande, viveram ao lado da paisagem exuberante e exploraram os recursos naturais, terrestres e aquáticos, formando uma interação entre a cultura e a natureza. Ou seja, o que se destaca é a capacidade de articulação entre o homem e o meio ambiente nessa candidatura, que foi isso que transformou a possibilidade e potencializou a candidatura de Paraty e Ilha Grande. As comunidades tradicionais, e aí no caso especialmente de Paraty, baseiam essas atividades na utilização da terra e do mar, sendo a pesca artesanal uma atividade intensa, especialmente nas comunidades caiçara e em torno do centro histórico. E aí é uma contradição, porque justamente essas comunidades que são centrais para a obtenção da candidatura, do êxito dessa candidatura, e o sucesso como patrimônio mundial, são as comunidades mais ameaçadas de extinção, mais ameaçadas na preservação do seu modo de vida, além do meio ambiente. Além disso, no critério 10, conter os habitats naturais importantes e significativos para a conservação in situ da diversidade biológica, incluindo aqueles que possuem espécies ameaçadas de valor universal do ponto de vista científico ou de conservação. O sítio misto, então, está localizado em um dos centros endêmicos da Mata Atlântica e representa uma das áreas de maior diversidade biológica para este local. A biodiversidade acentuada reconhecida nesta área deve-se a fatores históricos e evolutivos associados a fatores geográficos que criaram uma diversidade única de paisagens com conjunto de altas montanhas, como bem ressaltou o Skinner, e forte variação altitudinal, onde os ecossistemas ocupam áreas desde o nível do mar até cerca de 2.000 metros de altura. Essa seção da Mata Atlântica representa a maior riqueza de endemismo para plantas vasculares ao longo deste local e também representa 57% do total de aves endêmicas da região, o maior percentual encontrado entre as áreas mais importantes para a preservação de aves identificadas na Mata Atlântica. Ora, essa região, ela inclui o Parque Nacional da Serra da Bocaina, o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, a Área de Proteção Ambiental de Cairu Sul e o Centro Histórico de Paraty e de Morro da Vila Velha. Ora, quais são os conflitos que nós enfrentamos nessa área? E aí eu retomo o eixo, para concluir agora, do que eu havia feito na abertura. Das ameaças que nós vivemos nesse momento, em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas, ao mesmo tempo, devemos refletir sobre essas ameaças. Primeiro, a relação de conflitos que temos entre as unidades de conservação, contra ou em conflito com as comunidades e as formas de vida tradicionais, especialmente dos caiçaras e dos povos indígenas, além do turismo. E aí, especialmente, o conflito, a contradição entre a primazia da preservação ambiental contra as formas de vida tradicionais dessas comunidades e a ameaça do turismo crescente, avassalador nessa região.
a especulação imobiliária no continente e o turismo marítimo, o turismo de gafanhotos que tem dos transatlânticos, enfim, é a ameaça que tem hoje sobre a Ilha Grande. Eu não tenho uma resposta para dar nesse momento, isso fica para o debate, mas eu acho que é importante colocar essas questões. Temos ainda alguns outros conflitos importantes entre a Prefeitura de Angra dos Reis, mas inclui também a Prefeitura de Paraty e Mangaratiba, em relação aos moradores, né, dessa região da Bahia, da Ilha Grande e da própria ilha, né, e as diferenças que temos em relação à gestão desse processo, de que isso acaba tendo sempre um caráter muito pessoal, né? Cláudio, hoje, na condução lá da chefia do parque, tem tido uma gestão mais dinâmica, então você passa a ter... E aí você tem diferença entre diferentes gestões de prefeitos, da relação como se dialogam democraticamente ou não com as comunidades, que tem a capacidade de ouvir e mediar conflitos. Então, e hoje, mais uma vez, né, as universidades todas cumprem um papel, a universidade pública, de mediação desses conflitos, seja a UF, a FRJ, a Rural e, especialmente, a UERJ. Né? Eu acho que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro cumpre um papel de mediação desses conflitos, não só na pesquisa, mas na capacidade de articulação daquilo que tem hoje, a possibilidade de ter o conhecimento científico, a articulação dos interesses das comunidades locais, o desenvolvimento sustentável e a preservação da natureza. Essa é a nossa missão e é quem tem conseguido ou buscado tentar fazer com todas as limitações que nós temos enfrentado nesse momento. Que não são poucas, né? Parece que a gente foi pré-moldado, né, naquela crise de 2016, né, a se reinventar. Eu acho que isso, para a gente da UERJ, foi um aprendizado, né, porque a gente foi forçado a ter essa reinvenção precoce, e eu acho que agora a gente está um pouquinho à frente, né, nessa reinvenção, né, da gente fazer coisas, né, a gente tem, claro que está todo mundo fazendo atividades ao vivo, né, mas ver como a UERJ engajou nessa rede online, né, é muito importante, né, com vários gestores atuando. Boa tarde, Cláudia. Tudo bom? Nossa pró-reitora está aqui presente e eu acho que ela gostaria de dar uma palavra para a gente aqui, nos agraciar com esse momento. Gostaria, sim. Até porque, continuando a fala aí do Skinner, a gente tem feito muitas coisas e a UERJ tem se empoderado e apoderado desses meios de mediação tecnológica de uma forma realmente de altíssima quantidade e velocidade e qualidade. Queria dizer que eu fiquei emocionada com a sua intervenção, Skinner, assim, obrigado. Talvez porque Gelson também é uma pessoa que sempre me comove do ponto de vista dessa compreensão que alguns estão deixando de lado, e Gelson é um cara que eu conheço há mais de 20 anos, que é a responsabilidade da universidade nas mediações e na garantia das questões que envolvem a comunidade, a natureza, as relações com os poderes instituídos. Assim, isso me comove na trajetória, se Gelson me permite, desses mais de 20 anos, eu talvez tenha confessado aqui um pouco a velocidade, mas, na verdade, Gelson me comove. Mas sua intervenção, Skinner, traz uma beleza tão grande, assim, aquela hora que você mostra aquelas marcas humanas. Eu vi a flor, do ângulo que eu estava, eu vi a flor. E hoje é um dia muito importante e muito massacrado, né? Quando a gente pensa a fala do ministro, que espera que com a pandemia possa passar desregramentos ou desregrações como boiada, né? Dias que a gente assistiu o sufocamento de um homem por 3 outros homens, e ele, por 8 minutos, sendo sufocado. E o dia hoje que Carlos Lessa também nos deixou, aos 83 anos,
um economista desenvolvimentista que estaria nessa mesa aqui agora conversando e defendendo as mesmas coisas que vocês, que eu estou defendendo. Um dia que, para mim, é muito importante, eu que há tão pouco tempo assumi a pró-reitoria e sei do tamanho do desafio, me sinto particularmente tocada por essa mesa aqui, pela importância que Gelson nos cobra da nossa responsabilidade nesse pedaço do universo, do mundo, que nesse momento está nas nossas mãos. Está na sua esquina, está no Gelson, está na minha, está da Cíntia, está em todos nós que estamos, está na UERJ inteira, mas está em particular naqueles que estão mais diretamente ligados aí. Queria agradecer a vocês dois por estarem disponibilizando para tantas pessoas essa exposição tão, do ponto de vista cultural, significativo, da beleza, e tão rico de uma consciência e de uma responsabilidade institucional, científica, cultural, republicana. Eu estou emocionada com a beleza do trabalho de vocês, sou uma fã do Gelson, o convidei para permanecer, não foi por nenhum outro motivo, senão isso que eu disse, essa admiração que eu tenho da coerência, da inserção de mundo, num momento onde todo mundo acha caminhos mais fáceis, mais rápidos e com outras formas de posição no mundo e na economia, inclusive nos salários. Obrigada, gente. Desculpa, eu invadi a tela, literalmente, porque eu tenho uma reunião agora às 18 horas, e eu já tinha sido citada 2 vezes, não quis interromper as exposições, mas não podia deixar, ainda posso ficar um tempo, eu só tenho às 18, vou ficar até às 5h30, depois eu tenho que começar a me preparar. Não poderia deixar de falar com todos que nos assistem. Eu penso tudo que vocês, e o que depender de mim e do reitor, o reitor tem muita clareza, nós faremos tudo o que for possível e construiremos as pontes para realizar o impossível nessa ilha. Muito obrigada pelas chances de falar aqui. Claudinha, eu que agradeço muito as suas palavras, né? Eu sou testemunha também do teu esforço, da tua dedicação a essa universidade também ao longo desses anos todos, como professora, nos cargos que ocupou, em todos os momentos, né? E eu tenho certeza que você é uma amiga desde o primeiro momento, desde a primeira hora, né? E a gente vai estar junto. Pessoalmente, hein? Eu quero falar, eu quero ver o amor, eu quero entrar na lama, eu quero tomar cerveja, eu quero ir aí. Não, com certeza. Essa é a melhor parte. Não adianta só ver a imagem da ilha ou falar da ilha, o melhor é viver a ilha. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Vou continuar o quanto eu puder ainda, Gerson. Vou continuar a audiência. Não, sem problema. Eu queria agradecer também a Cláudia, né, pelo elogio, né, deixa bastante honrado, né, e dizer para ela que se ela continua confiando no Gelson para permanecer à frente do Ecomuseu, essa confiança chega em mim, né, porque ele me mantém também, né, então é isso que mantém o nosso trabalho, nossas ideias de seguir em frente, né. Aí eu só faço um parênteses, né, nós não queremos construir pontes, a gente quer continuar indo de barco, né, navegando, enfrentando o mar, embora a Viviane, né, sofra com isso, mas a gente sabe que ela tem se superado a cada dia também, e isso mostra um pouco do que é a nossa vida lá na UERJ, lá em 2000. A ponte que eu falei não foi física. Eu disse que a gente vai fazer tudo o que for possível e construiremos pontes para o impossível. Não são pontes físicas, são pontes... Eu sei. Continuar só ouvindo e liberar a tela, tá? Enquanto eu puder, tá tudo. Beijo. Obrigado, beijo, Cláudia. Viviane respondeu lá que estamos juntos. Mas eu perguntei, né, tanto lá no grupo do YouTube quanto aqui, né, tem o pessoal da ilha que está assistindo a gente, acompanhando a gente lá pelo YouTube também, Sara lá de Araçatiba, Andréia. Eu queria ver se alguém tem alguma questão, alguma pergunta para a gente poder
dar prosseguimento aqui. Ainda temos mais um tempinho, talvez mais uns 15 minutos. Eu respondi ali no online, né, no chat, né, para a Andréia, né? A Andréia é lá do Bento, né? Ela também trabalhou com Teredo na Bahia da Ilha Grande. Ela foi muito importante, assim como outros professores lá do Bento, da Deixa eu UFRJ. aproveitar, Skinny, dar uma notícia que eu acho que é importante, aproveitar esse momento, para aqueles que estão nos acompanhando aqui, é que uma das tarefas que a gente está fazendo nesse momento, a partir de uma preocupação que a gente expressou agora há pouco, que é o inventário do patrimônio histórico, cultural e ambiental da Ilha Grande. Então, a gente está tentando fazer o levantamento, estamos realizando, na verdade, todo o levantamento desse patrimônio, né, dos registros que nós temos, de todo o patrimônio ambiental, né, seja dos cursos de água, dos acidentes de relevos geográficos, das espécimes de flora e fauna, o levantamento do patrimônio histórico, cultural da ilha, das festas, das celebrações, das comunidades, do nosso patrimônio humano. Então, tudo isso está sendo feito, né? A gente iniciou esse trabalho, essa missão no ano passado, e tudo isso está sendo feito, né, com a nossa equipe e também com a ajuda de parceiros, amigos da Ilha Grande, como a Amanda, a Gisele e a Sara de Araçatiba. Também outras pessoas que estão entrando na linha, né, de frente desse trabalho. Né? E isso só é possível porque as pessoas entendem a necessidade de ter esse tipo de informação, porque você só conhece, só ama, né? Se você realmente conhecer com calma, quando tiver esse levantamento, essa informação, né? E a disponibilidade dessa informação para pesquisadores e para o público em geral. Então, o inventário é uma tarefa que é gigantesca, espero que a gente consiga realizar ainda até o final do ano. Estamos com um problema por conta dessa questão da pandemia, então é possível que tenha algum atraso no cronograma, mas a gente está seguindo nisso. A Viviane apresentou aqui uma pergunta: qual a percepção de vocês sobre a ideia de patrimônio mundial no pós-pandemia? A perguntinha básica, né? Simples. Né? Ora, porque, assim, primeiro, eu tenho tido uma visão, eu sou conhecido por ser normalmente otimista. Não tem sido, eu não tenho conseguido dormir, tenho tido dificuldade, e eu estou muito preocupado, como já apresentei logo no início da fala, com esse contexto. Já estava preocupado antes dessa questão da pandemia, e aí eu não vou nem falar da questão política geral, mas pelas questões dos conflitos que eu apontei. Como é que você tem uma área, né, e aí eu falo por toda essa região, que consegue ser patrimônio mundial, por essa característica de preservação ambiental integrada ao desenvolvimento humano, justamente com degradação, retirada de legislação de proteção ambiental, com aumento do turismo, com, enfim, uma série de outras ameaças que estão sendo levadas adiante a cabo com aqueles que deveriam estar à frente para defender. Então, assim, eu acho que esse patrimônio ele está sob ameaça. Nesse momento, não, porque estamos com essa questão da pandemia. Mas isso é algo que a comunidade vai precisar pensar, repensar, as autoridades precisam ser responsabilizadas, precisam ter essa consciência. A gente não pode transformar essa região na Cancún brasileira. Exato. Eu acho que, assim, em relação a ser patrimônio, é um título muito bom, né? Agrega muito ao turismo, né? Ganha muita importância. Mas eu acho que, assim, deixar de ser patrimônio é terrível. Eu acho que se os gestores públicos, né, os prefeitos, vereadores, deputados, não perceberem isso, a gente vai entrar como se tivesse uma mina de ouro que rapidamente se esgota. Então, você esgota o ouro e aí fica com toda a pobreza. Então, essa mina de ouro é exatamente a diversidade que tem lá, esse equilíbrio entre homem e ambiente,
a natureza, as feições, a história. Então, se você remover um desses elementos de lá, como o Gelson apresentou, as justificativas, né, para a escolha, a gente perde um desses elementos. Então, muito mais vergonhoso. Ganhar é uma batalha enorme. Perder é muito fácil. A gente lembra de alguns exemplos na história recente. Ouro Preto chegou a ser ameaçada de perder por causa de não conservar o patrimônio arquitetônico. A gente teve um caso de história natural de Galápagos, né, um laboratório, né, para o Darwin, para grande parte da teoria evolutiva, né, a meca, né, digamos assim, dos biólogos, e por pouco Galápagos também não deixou de ser patrimônio natural da humanidade. Tão grande estava sendo o descontrole de turismo. E hoje em dia o turismo lá ele é completamente regulado por um equilíbrio entre sociedade, uma gestão científica, uma gestão pública, conservação. Né, então, acho que são modelos interessantes, né, para a gente avaliar. Então, a gente tem essa responsabilidade de manter. Né, ganhar, a gente pode dizer, é fácil, difícil é manter. Né, você ganhar uma competição, às vezes é mais fácil do que você se manter no topo por muito tempo. É isso. O Ricardo tem apontado também uma outra preocupação, é o aumento da criminalidade naquela região. A gente presenciou aí, já no ano passado, no início do ano, né, mega operações policiais na região lá de Angra dos Reis, né, e isso tem sido algo também recorrente em termos de criminalidade em relação ao tráfico e a presença da milícia, também nos municípios vizinhos de Mangaratiba e Paraty, né, e que hoje, infelizmente, começa a estar presente também na Ilha Grande. Então, essa é uma questão que hoje é preciso pensar. E qual é a saída, né, exatamente para você enfrentar essas questões? Para mim, passa pela questão da possibilidade de você ter a geração de renda, emprego, né, que tenha qualidade, você tenha a melhoria dos serviços prestados, serviços públicos prestados, né, e também a possibilidade de você ter maior diálogo com essas comunidades. Eu acho que para você melhorar a qualidade de vida é fundamental. Você tem a Ilha Grande, de uma forma geral, né, problemas gravíssimos de qualidade de vida em várias comunidades por conta da precariedade dos serviços, né, que estão ausentes na grande maioria delas. Gelson, a gente tem uma pergunta ali no YouTube, né, não sei se é da Suzy, sobre falar um pouco mais sobre o Ecomuseu, sobre acervo, acessibilidade, funcionamento. Então, Suzy, o museu, né, o Gelson pode também depois complementar, ele é dividido em núcleos. Então, que são o Museu do Cárcere, o Museu do Meio Ambiente, o Parque Botânico e o Centro Multimídia. Então, cada um desses núcleos tem um acervo, uma proposta própria, né, mais integrada à proposta geral do Ecomuseu, que é fazer essa integração entre sociedade, cultura, os aspectos ambientais. Então, claro que cada um dentro do foco principal, que seria o tema, né, desses núcleos, mas todos eles trabalhando muito de forma integrada. Então, o acervo é bastante variável, né, e sempre em construção. Então, embora grande parte das pessoas que vão à ilha e chegam a Dois Rios, muitas vezes chegam pensando no presídio, quando se deparam com a diversidade de coisas que a gente tem lá, muda um pouco o olhar e esquece um pouco a relação de uma região completamente penal, né? Então a gente tem coisas culturais, né? O Museu do Meio Ambiente, por exemplo, a gente tem uma exposição sobre os modos de vida caiçara, que nada mais é do que contar a história das populações locais, como elas viviam, seus modos de vida tradicionais, e coisas que passam até os dias de hoje para a gente.
Então, cada núcleo tem uma abordagem diferenciada, um olhar diferenciado sobre o meio ambiente, mas eles, no final, se integrando dentro dessa ideia de ecomuseu. O acesso, a gente tem, claro, né, no momento está fechado, né, mas o acesso é livre, mas a gente só tem a estrada ou chegar por barco. Isso acaba limitando algumas pessoas com dificuldade de locomoção, mas são desafios que a gente vem também buscando enfrentar e superar para tornar mais acessível, né? A gente sabe que uma boa parcela da população uma boa parcela não, mas parte da população não consegue chegar porque não consegue caminhar tanto tempo. Então a gente está em busca de parcerias, de soluções para poder viabilizar um deslocamento entre Abraão e Dois Rios, por exemplo. É isso, filho. Você respondeu bem aí a Suzy. Né? Eu acho que lá os museus, os espaços, conhecer Vila dos Rios, conhecer os museus, os núcleos do Ecomuseu Ilha Grande, como o Esquilha apontou, vale a pena, vale a caminhada, vale ir de barco, vale atravessar aquela pequena serra a pé. Eu, particularmente, admiro aquela caminhada também, mas tem essa dificuldade para aqueles que têm dificuldade mesmo de caminhar, de ir a pé, né? E a gente hoje não tem esse transporte para o público em geral, né? E essa é uma limitação que a gente pretende resolver no futuro, mas por enquanto a gente ainda não tem. A Sayonara está perguntando, você já botou aqui, eu ia olhar lá, se é possível o ERJ viabilizar o curso de capacitação para os docentes da ilha sobre patrimônio cultural, natural e humano. Sara, com certeza. A gente não tinha pensado exatamente como um curso, mas essa capacitação está presente a partir de um projeto que a gente está desenvolvendo, e, na verdade, as ações só não aconteceram mesmo por conta da questão da pandemia. Nós firmamos esse convênio lá com a Prefeitura de Angra dos Reis, e o projeto é Conhecendo Nossa Ilha. Então, a ideia é que tanto a gente consiga levar gradualmente alunos e professores até o Ecomuseu Ilha Grande, até a sede, na verdade, do Ecomuseu. O Ecomuseu está em toda a Ilha Grande, o território de toda a Ilha Grande, mas a sede dos seus núcleos está em Vila dos Rios. Então, a ideia é levar a visitação de escolas, de professores e alunos até os núcleos do Ecomuseu em Vila dos Rios. Mas, ao mesmo tempo, o Ecomuseu ir até também a todas as escolas e realizar ações diversas, como cursos, oficinas, palestras, pequenas exposições, levar grupos de pesquisadores da universidade até essas escolas também. Escolas da Ilha Grande e do continente. E isso que você está colocando, né, como projeto Conhecendo a Nossa Ilha, é uma parte central. Eu acho que a gente está preparando um pequeno livro, uma cartilha sobre essas questões, né, que a gente espera que, quando superar esse problema, a gente possa retomar, né? E essa temática é uma temática muito cara, muito importante para a gente desenvolver com os professores, né? Que é a preocupação que a gente tem, né, sobre esse conhecimento, sobre a relevância de ser patrimônio cultural, natural e humano. Eu te agradeço por levantar essa questão também. A gente teve uma atividade em 2018. A Paula é diretora da escola de Araçatiba, e foi uma das escolas que nos abrigou, nos acolheu tão carinhosamente. Isso que eu ia falar, né? A gente teve essa atividade, né, que foi muito prazerosa, né? E que foi o desafio, né, que a gente se impôs na época, né? A gente precisa, né, o tema tinha tudo a ver, né? De desigualdades, né, de redução de desigualdades, e é surpreendente como, né, a Ilha Grande, né, apenas 2 horas do Rio, é uma região ainda tão cheia de desigualdade, né, dadas as dificuldades que tem de acesso às suas comunidades, de navegação, as dificuldades de transporte de material. Então, tudo isso torna muito difícil. Então, foi um desafio enorme, e a gente está planejando, né, como o Gelson falou,
dar prosseguimento a isso, e aí a gente esbarrou agora com a pandemia, mas é uma meta nossa atingir o maior número possível de comunidade, pessoas na ilha, né? A gente indo, as comunidades indo até Dois Rios, né? Essa troca é importante. Esse é o espírito. A Viviane, que foi a que teve a concepção original do projeto, que coordena esse projeto, ela exatamente pensou nessa necessidade, da dificuldade que a gente tem hoje. Aí, voltando para a questão da Suzy, de acessibilidade que a gente tem, de ter uma autonomia nessa possibilidade de agendamento das escolas para visitar os núcleos lá em Dois Rios, e, ao mesmo tempo, a gente ter uma forma mais estruturada de levar esse conhecimento da ilha, né, desse patrimônio mundial que nós temos, para todas as escolas, inclusive também do continente. Acho que esse é o espírito. Mais alguém? A gente está perto já do nosso encerramento, mas se tiver alguma pergunta ainda, dá tempo. Mais alguma? Bom, Skinner, vamos para nossas considerações finais. O que você gostaria de deixar hoje como último recado, mensagem desse dia dos nossos amigos da Ilha Grande? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a todo mundo que assistiu a gente, né, que até agora, que passou, né, a presença da Cláudia, né, nossa subreitora, pró-reitora, né, não mais subreitora, pró, a Sônia, a Marilene, que passaram por aqui, toda a equipe do Ecomuseu, né, todo o pessoal da ilha que também está por aqui, os alunos, e dizer que, assim, a minha mensagem é de ter o meio ambiente como foco. Né? Eu acho que a nossa ação como ser humano, né, o respeito que a gente tem ao meio ambiente, ele acaba demonstrando o respeito que a gente vai ter por outro humano. Então, a gente compreender que o mundo é diverso e que a gente não pode atropelar essa diversidade. Né? A diversidade é fundamental para a nossa coexistência, para o nosso futuro. Sem diversidade, a gente tende a se extinguir. Então, a mensagem é que a gente acredite e promova cada vez mais diversidade e inclusão. Que mais pessoas possam interagir e aproveitar toda essa, no caso, na Baía da Ilha Grande, toda essa riqueza que a gente tem como um ponto para uma formação humanística, não uma formação ambiental, mas uma formação humanística. É essa. E cuidem-se. Sim. Obrigado, Skinner, pelas suas palavras aí nessa mensagem final. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos, né, a nossa pró-reitora, Cláudia Gonçalves, aos amigos do SEADES, a Sônia, a Marilene, nossos amigos do Ecomuseu Ilha Grande, a coordenação do Ecomuseu, toda a equipe que está aqui acompanhando, os nossos amigos lá da Ilha Grande que estão aqui também nos acompanhando, prestigiando, tá? A todos que estão aqui nesse momento, os que vão assistir no futuro essa gravação, muito obrigado mesmo. Venham conhecer o Ecomuseu Ilha Grande através das nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, o Facebook, o nosso site e o Instagram. A gente tem buscado sempre produzir conteúdo, sempre novidade, informação, para apresentar as ações do Ecomuseu Ilha Grande, conteúdo a respeito da própria Ilha Grande, da Baía da Ilha Grande, e tudo aquilo que a gente considera que pode ser relevante para todos aqueles que amam essa parte tão importante do nosso território nacional, essa nossa Ilha Grande, que é tão importante hoje, mundialmente reconhecida. E, assim, nesse momento, com todas essas ameaças que caem, eu quero deixar com uma mensagem que minimamente deve ser positiva. Eu queria dizer, como eu apontei no meio da minha fala, que é fundamental a gente conhecer e cuidar do meio ambiente para garantir uma qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Eu acredito ainda, com todo aquele meu, infelizmente, pessimismo com essa situação atual, que tudo isso vai passar. Todas essas contradições, todas essas angústias e ameaças, se nós conseguirmos nos organizar, lutar, resistir e transformar, nós podemos criar um mundo melhor.
eu ainda continuo acreditando nisso. E é por isso que eu trabalho e luto a cada dia. Na minha vida, no meu trabalho, seja no Ecomuseu, a partir da UERJ, eu acredito numa sociedade mais justa, fraterna e solidária. E sustentável ambientalmente. Que a gente possa conviver com harmonia e a natureza. Já que não dá para conviver com harmonia com todos os homens. Gente, olha, um abraço para vocês. Muito, muito obrigado mais uma vez a todos. E fica com Deus. Tchau, pessoal. Até lá.